Estamos iniciando a nossa terceira videoaula da nossa disciplina Hermenêutica e Homilética. Lembrando que nós estamos na aula 1, ok? Conceituação de hermenêutica e hermenêutica judaica. Lembrando também que este nosso conteúdo tem por objetivo reforçar alguma coisa, alguma informação que você já tem na sua plataforma, trazer alguma informação nova ou, quem sabe, apenas a junção dos dois, ok? Então nós vamos continuar. Venha comigo para a tela. Vamos ver. Conforme mencionamos na videoaula anterior, Hermes, na mitologia grega, era o mensageiro, ou seja, aquele que trazia a mensagem, mas era também intérprete, ou seja, aquele que explicava a mensagem dos deuses. Lembre-se, nós falamos sobre isso na videoaula anterior. Ele não apenas entregava a mensagem. Para que os seres humanos pudessem entender o que os deuses tinham dito, Hermes explicava ou interpretava. Hermes necessariamente teve que dominar a linguagem dos deuses, entender e interpretar o que os seres imortais tinham em mente e traduzir e articular a intenção deles, dos deuses, aos seres mortais, ou seja, os seres humanos, ok? A referência à interpretação é porque hermenêuticos significa interpretação. Também já vimos isso na nossa videoaula anterior. Ou arte de interpretar. E hermeneutes significa intérprete. Um minutinho da sua atenção para mim aqui. Ora, então não nos esqueçamos que quando abrimos a Bíblia para pregar a mensagem que preparamos, não vamos simplesmente entregar, né? Não vamos simplesmente repetir, nós vamos explicar. Nós vamos ajudar os nossos ouvintes a entender, a compreender, a apreender, absorver adequadamente, corretamente, aquilo que o próprio Deus está lhes falando por meio das Sagradas Escrituras. Então, cabe a nós que nos dispomos a essa tarefa estes títulos, ok? Não apenas mensageiro, mensageiro sim, mas também intérprete, que aí fica bonito dizer hermeneutas. Vamos continuar então, meus caros hermeneutas. Temos aqui mais uma ilustração muito bonita. Tomei o cuidado de lhes trazer esta imagem para que vocês pudessem visualizar quando nós estamos falando aqui sobre o panteão grego dos deuses, é o Olimpo. Então nós temos ali Hermes, você pode ver ele aqui à esquerda da imagem, com o seu chapéu com asas, o caduceu. Naturalmente é uma pintura, está aqui, de Rafael, né? Pintor renascentista, representando os deuses gregos, veja, de 1517. Nos ajuda a visualizar, nos ajuda a entender melhor o que nós estamos estudando. Destes deuses, Hermes trazia a mensagem aos seres humanos, mas não apenas repetia. Por uma questão de linguagem, ele a interpretava. E é muito importante isso, ele precisou dominar a linguagem dos deuses. Por isso, a hermenêutica é irmã de outras duas disciplinas, ou de outras duas ciências, ou de outras duas artes, como também alguns chamam, que são a exegese e a homilética. A homilética que vamos estudar especificamente daqui a algumas videoaulas, ok? Volte comigo para a tela então. Bem, hermenêutica é, portanto, a disciplina que estuda os princípios e as teorias de como os textos devem ser interpretados, mas que também se preocupa com o entendimento dos papéis e dos relacionamentos singulares entre, atenção agora, o autor, o texto, o público leitor original e o posterior. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: o apóstolo Paulo, autor da sua carta aos Romanos, o texto,
O público leitor, não apenas os membros da igreja cristã que se reunia em Roma, mas nós sabemos que as cartas que Paulo escrevia para as igrejas, algumas eram trocadas e lidas. Então, não apenas os romanos leram a sua carta, mas eles, após lerem, alguns faziam cópias, distribuíam entre si, entre as igrejas, e muitos leram. Era o público-alvo original. Certamente eles entendiam, sem maiores dificuldades, o que o apóstolo havia lhes escrito, porque eram todos do mesmo tempo, do mesmo lugar, viviam no mesmo contexto, a mesma realidade. Já nós somos o público posterior. Nós, uma história de igreja de mais de 2000 anos, todos nós que viemos depois, que precisamos compreender as diferenças de época, de cultura, de local e assim por diante. Por isso, é tão importante nós entendermos esse ponto. Vamos continuar. Bem, hermenêutica pode ser entendida como ciência da interpretação. É uma área da filosofia responsável por estudar a teoria da interpretação. A hermenêutica é a disciplina da interpretação e a ciência que expõe os princípios, que investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica os seus acontecimentos e consequências. Como eu também já disse anteriormente em uma das nossas outras videoaulas, caso algum destes termos que nós estamos vendo aqui não sejam tão claros para você, não se preocupe. Caminhando na nossa disciplina, nós vamos chegar à compreensão de cada um deles. Mas acredito que estas informações já nos ajudam a ter uma compreensão daquilo que vem pela frente, daquilo que nós vamos continuar estudando, mas já nos possibilita a manusearmos as ferramentas que estão à nossa disposição. No seu caso, os conteúdos que estão aí na sua plataforma, ok? Então, esta é a nossa terceira videoaula da disciplina. Eu espero você na nossa próxima. Até lá!